Olá, bem-vindo ao Pode 50, um espaço dedicado ao universo 40, 50, 60 a mais. Aqui nós vamos tratar de diversos assuntos: saúde, comportamento, viagens. E hoje eu tenho dois convidados muito especiais para falar de um assunto que eu particularmente sou muito apaixonada, que é intercâmbio. E acredite, gente, intercâmbio não é mais para adolescente, não é mais para criança, também é para nós que estamos aí nos 50, nos 60, nos 70, redescobrindo a nossa vida, recomeçando e querendo nos divertir, conhecer pessoas, conhecer culturas, mas vamos entender como é que funciona. Será que é diferente do intercâmbio hoje, como era antigamente, ou intercâmbio para quem é 50 a mais e para quem é adolescente? Vamos descobrir tudo sobre esse assunto com o pessoal da Roda Mundo. Bem-vinda, Roberta, bem-vindo, Lucas. E importante, eles também estão no Portal Cinquentando, que é um espaço que tem diversos colunistas falando sobre diversos assuntos. Então, além do que nós vamos conversar aqui, vocês podem ir lá e encontrar mais informações sobre isso no nosso portal. Então, eles são nossos parceiros. Muito prazer tê-los aqui. Prazer, Paty, que legal. Que legal. Vamos ter um Prazer é bate-papo. todo nosso. Vamos falar sobre esse tema aí tão legal que é intercâmbio. E o mais legal ainda, intercâmbio depois dos 50 anos. Isso que acho que é o mais curioso, né? Mas primeiro, vamos entender. Eu acho assim, qual que é a diferença entre intercâmbio, qual que é a diferença de uma viagem? Eu vou contar também um pouquinho da minha experiência, né? Apesar que eu viajei há muitos anos, e aí a gente vai descobrir como é que funciona esse mercado. Mas o que que é um intercâmbio? Bom, intercâmbio é uma troca cultural, né? Você viajar para o exterior, é, é, é você viajar para o exterior tendo uma troca cultural, aprendendo alguma coisa, tendo algum aprendizado. No Brasil é muito comum a gente ir para o exterior para estudar um idioma, para estudar inglês, e aí, consequentemente, para ter uma troca cultural. Então, existem pessoas que vão para o exterior para dar um upgrade no currículo, né? Aquela pessoa que precisa melhorar o currículo, precisa ter uma capacitação profissional. Tem pessoas que já têm um nível bom de inglês, vão fazer uma faculdade ou vão fazer um curso técnico. Então, existem vários tipos de intercâmbio. Né, o intercâmbio sempre foi mais focado no público mais jovem, né? Primeiramente, ele começou lá atrás, para aquelas pessoas que estavam no ensino médio, que é o chamado high school, que iam fazer parte do ensino médio fora e voltavam para convalidar no Brasil. E aí esse segmento foi crescendo. Eu já estou aí há 23 anos na área de intercâmbio e eu fui vendo esse movimento, né? Esse crescimento. E aí, do intercâmbio de high school, a gente viu que foi crescendo outras possibilidades, né? Para as pessoas mais velhas. Hoje em dia, o intercâmbio 30 a mais, o intercâmbio 50 a mais, que é o foco do nosso bate-papo hoje. Eu acho que a gente pode chamar o mundo do intercâmbio, né? Antigamente era mais nichado, acho que tinha esse, né? Todo mundo olhava, e até para os destinos, né? A maioria das pessoas olhava muito para alguns destinos, Canadá, Estados Unidos, e esse mundo do intercâmbio abriu diversos destinos e também destinos que onde hoje tem esse foco, acho que do programa 50 a mais, que é um pouco do nosso bate-papo aqui hoje, né? Isso, Mas o intercâmbio pressupõe estudar uma língua. não necessariamente, na verdade, sempre o objetivo é ter uma troca cultural e aprimorar alguma habilidade. Né? Pode ser um idioma inglês, espanhol, francês, mas pode ser também, eu posso fazer um intercâmbio de culinária, vou fazer um curso de culinária fora, ou eu posso fazer uma faculdade, ou eu posso ir participar de um acampamento de férias, né? Então, são vários tipos de intercâmbio, sempre focados na troca cultural, de eu conhecer uma nova cultura e aprimorar uma habilidade. Acho que eu acho que isso também resume eu o acho que intercâmbio. acho que até é uma questão legal que é muitas pessoas hoje já sabem o inglês e vai lá para aprimorar dentro de uma área específica, né? A gente recebe muitos estudantes que já falam inglês, mas Isso. na área do direito, né? É um Isso. aprendizado mais específico do idioma dentro dessa área, né? Foi essa Do direito. movimentação do intercâmbio. As pessoas mais jovens hoje em dia falam inglês muito bem, né? Hoje em dia muitas escolas privadas aqui no Brasil são bilíngues, então os jovens já estão assim muito na frente, já falam inglês. Então não faz muito sentido ir para o exterior fazer inglês. Claro, muita gente ainda precisa, né? Porque mesmo você tendo um bom nível de inglês, às vezes você pode ir para o exterior fazer um inglês para negócios e tem muitos profissionais que buscam o inglês jurídico, o inglês para medicina ou o inglês para marketing. Então, você pode, por exemplo, para o exterior fazer um curso de marketing digital, né? Então, você vai aprimorar uma habilidade, voltar com um certificado internacional e ainda praticar ali, ver como é aquela área
aquela visão daquele destino, né? Então, é sempre essa troca e crescimento cultural. Nesse caso, então, a pessoa iria para uma universidade ou iria para um curso técnico, tudo depende do Exatamente, objetivo, não necessariamente, exatamente. né, uma escola de línguas. Exatamente. Você pode estudar hoje em dia num college, né, uma faculdade, numa universidade, e isso existem muitas instituições de ensino no mundo todo. Não só Estados Unidos, né, que é também antigamente só se fazia intercâmbio para os Estados Verdade. Unidos, né? O meu primeiro intercâmbio, quando eu tinha 16 anos, só tinha Estados Unidos. Então, hoje em dia, as pessoas já estão pensando, vou para a Austrália, para Nova Zelândia, para a Europa, Malta, que é um dos destinos mais fortes que a gente tem no intercâmbio 50 a mais. Então, assim, e muitas pessoas que já têm o inglês procuram uma terceira língua, né? Sim. Vou fazer um italiano, vou fazer um francês, um espanhol. O Mercosul é muito forte, né? As empresas estão bem estabelecidas no Brasil, então muitos profissionais precisam também aprimorar o espanhol. E sem Então, dizer também dos destinos que hoje o brasileiro tem a possibilidade de trabalhar legalmente, né? Que até muito tempo atrás aí não existia muitos desses destinos que o brasileiro tem a permissão de trabalhar legalmente, né? exatamente. Enquanto faz intercâmbio? Enquanto Enquanto faz faz intercâmbio. É um dos programas de intercâmbio mais famosos hoje em dia. A pessoa vai estudar um idioma e tem a permissão para trabalhar legalmente. Então, ela combina, né, aulas com o trabalho para se manter, Sim. né? Então, a pessoa tem uma ajuda de custo para pagar o aluguel, a comida, o transporte, conhece mais pessoas e pratica o inglês. Para o currículo, é sensacional, né? Claro, a gente tem que ver os países que permitem isso. Hoje em dia, a gente tem destinos como na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, a gente tem Europa, a gente tem Irlanda, Malta, nós Olha, temos Dubai nos Emirados Que foi Árabes. onde também, depois a gente vai ouvir um pouco, que foi onde a Patrícia foi fazer o seu intercâmbio, né? Exatamente. E você foi para a Irlanda, é um dos destinos mais famosos para estudar com permissão de trabalho. Dubai, nos Emirados Árabes, está super em alta para estudar com permissão de trabalho. Então, existe o Canadá também, você pode estudar não sendo idioma, você pode estudar um curso de ensino superior, né, um curso técnico, uma graduação ou uma pós, você pode estudar com permissão de trabalho. Então, tem assim, para muitos perfis. e tudo isso é feito através da agência. A pessoa ela vai fazer intercâmbio, ela não vai fazer isso sozinha, ela não vai buscar escola, o curso, a estadia, não. Não, através da Roda Mundo, a Uhum. pessoa pode, a gente faz esse aconselhamento, né? Uma Hum. consultoria, na verdade. Então, obviamente, tem gente que quer comprar com a gente só a parte do curso ou quer ver uma acomodação por fora, mas a gente cuida de tudo. Então, a pessoa procura a gente consegue falar, olha, para você, pro teu budget, ou de repente pro teu perfil, essa escola funciona Eu acho que legal. essa consultoria ela funciona muito de Uhum. entender um pouco, porque Hum. muitas vezes nós recebemos o estudante, né, que tem esse interesse em fazer o intercâmbio, e ele vai com uma ideia lá na cabeça, né, um projeto montado, e essa consultoria muitas vezes acaba até direcionando Mudando esse totalmente. intercambista De aí. acordo com o que vocês Sim, orientam. a gente já recebeu pessoas falando, nossa, eu gosto muito do Canadá e eu tenho o mês que eu tenho para viajar é janeiro. Ah, mas você gosta do inverno? Não, não tenho pavor de inverno. Então, Vamos acho que o mudar. Canadá já não se encaixa muito. Vamos para a Então, África do Sul, que é incrível, um destino super inteligente para estudar inglês e é calor em janeiro. Então, assim, dá para a gente mudar os planos, claro, sempre focado no objetivo do estudante, né? Uhum. Então, mas a gente cuida de tudo, do curso, da acomodação, como levar o dinheiro para o exterior, a passagem aérea, todos os detalhes aí a gente consegue ajudar a orientar e cuidar do estudante durante todo o intercâmbio até o retorno. Ah, que bom, né? Porque a pessoa se sente segura, né? Exatamente. Porque você está se aventurando, vai para um outro país, é outra cultura, não sabe se o curso é bom, então nada como, né? Você ter um respaldo de uma agência. Quando eu fui, eu na época busquei uma agência, eu queria muito, já falava inglês, eu trabalhava com isso inclusive, e eu queria Uhum. aprimorar, queria ter a experiência de ir para fora. Só que era diferente, né, gente? Isso foi em 2008, eu acredito que seja muito diferente do que é hoje, porque a tecnologia por si só já era outra Sem coisa. sim. dúvida. E, na verdade, a minha intenção era ir para o Canadá, mas eu tive meu visto negado. Nossa. E já tinha pagado o curso, então, mas foi Uhum. muito. O pessoal da gente falou: não, por que você não vai para a Irlanda? E foi assim, maravilhoso. Eu fiquei apaixonada, fui morrendo de medo, inclusive, de não passar na imigração. Porque você já estava com Já esse medo de ter tido um visto um negado. Mas tem visto essa diferença, negado. né? O Canadá precisa de um processo aqui no Brasil para esse visto, e da Irlanda é um pouco diferente, porque Porque você o visto. Na recebe hora, na hora né? lá. Na Então dá hora. um medinho, dá um medinho. Mas se for bem orientado, dá tudo certo. É Não, isso deu aí. tudo certo, fui com a Aham. cartinha da escola, né? Enfim, e foi uma experiência muito interessante, porque eu conheci, fiz amigos de pessoas, assim, de diversos países, italianos, da Tchecoslováquia, que eu tenho amizade até hoje, isso foi em 2008.
E assim, apesar de eu já ser adulta, já tinha filho, eu fiquei numa casa de família, eu optei por ficar porque eu queria entender um pouquinho mais a cultura. Foi muito bacana, fiquei na casa de uma senhora que foi muito legal, tive, não sei se foi sorte ou se Aham. são pré-selecionados, É uma troca legal, muito né? Viver na casa de legal. outra pessoa, de outro país, com outro idioma, é uma troca, acho que é a palavra intercâmbio É, mesmo, né? e eu evitava, vou ser sincera, eu evitava os outros brasileiros, porque eu pensava assim, eu estou aqui, assim, como eu fui focada pro inglês, eu queria ter a experiência do inglês. Uhum. Claro que eu tive um pouquinho de amizade, mas Claro. eu queria estar o quanto mais imersa possível. Então eu acreditava que ficar numa casa de família ia me proporcionar isso também, além de entender melhor a cultura, tal. Mas era muito engraçado, porque até, assim, não tinha essa questão de internet para poder comunicar com a minha família, era ligando de um telefone, como que se fosse uma ficha telefônica. Não, as redes sociais ainda, você comentou que ainda não existia ainda as redes sociais. Facebook. Não, aqui era Orkut. Maravilhoso, Aí eu né? perguntava lá, pessoal, vocês não têm Orkut? Eles, que é isso? Não, aqui a gente tem o Facebook. O que é o Facebook? Aí eu pensei assim, eu vou fazer só para me comunicar com os meus amigos da Europa. Achando que não ia, né? É. Aham. Passou um tempinho, eu fui uma das pioneiras, assim, dos meus amigos no Facebook. E depois, claro, que espalhou. E eu falei, gente, era um outro universo. A gente entrava numa salinha cheia de computadores para poder se comunicar. Mas, assim, eu posso garantir, eu lembro da sensação até hoje de eu chegar lá e olhar assim, naquela avenida, eu falei, nossa, eu tô aqui, eu vou ter essa experiência totalmente Uhum. diferente e estar aberta para isso, porque a comida é muito diferente. Eu Sim. fui no inverno, que é super frio, com pessoas diferentes, mas eu falei, agora lascou, porque eu fui picada pelo bichinho do A intercâmbio. gente brinca que é o seguinte, né, Rô? Que o intercâmbio, né, a viagem pro exterior é como se fosse a tatuagem. Ninguém faz uma Não, tatuagem Depois que só, né? você faz a primeira, você quer fazer outra e outra e outra e outra e outra. Vira um vício mesmo. As é, pessoas, a gente trabalha para viajar, é, né? Então eu acho que é o dinheiro mais bem gasto que tem é viajar, Ou muito né? investido, né? É investido. Acho que é investido, né? investido, exatamente. E expande, assim, né? E curioso então, como eu falei, não era muito comum pessoas. Tinha muita gente jovem em 2008. Acho que Uhum. não era tão comum pessoas mais velhas viajarem. Tinha, eu lembro um ou outro de algum outro país que Não. estava por causa de trabalho E eu acho também que a Irlanda não era muito conhecido, não estava muito nesse nessa mapa, rota, né? né? Nesse mapa aí do intercambista ir para uma consultoria dentro de uma agência Uhum. e ter lá, olha, vai para a Irlanda. Era muito Uhum. mais Estados Unidos e É, Canadá, Canadá, exatamente, que né? era, né, a pioneira, enfim. E aí agora eu percebo que muitas pessoas estão buscando isso na maturidade, né? E quando eu fiquei sabendo que vocês estavam, né, quando nós nos conhecemos, e que tinha esse programa, eu falei, gente, que demais! Porque o medo das pessoas, eu acredito, é justamente esse, eu vou lá ficar só com adolescente, Sim. como é que vai ser? Enfim, como é que surgiu essa ideia de vocês começarem a trabalhar com esse universo 50 a mais para intercâmbio? Olha, aconteceu muito naturalmente, isso que eu acho que é o mais legal, né? A gente foi percebendo, a Roda Mundo tem 16 anos, né? Faz 16 anos agora, a gente foi percebendo que a gente começou a ter uma demanda maior de um público mais maduro, né? O pessoal depois dos 30, e sempre essa reclamação, ai, eu vou ficar só com jovem, pessoal de 40, que precisa do inglês, está no mercado de trabalho, pessoal acima dos 50, eu aprendi um idioma quando eu era criança, já criei meus filhos, e a gente começou a sentir essa demanda. Opa, tá tendo um movimento aqui. E aí eu comecei a buscar parceiros no exterior, na Europa. Isso já estava começando mais forte, né? A tendência já estava começando. E eu comecei a buscar instituições que a gente representa no exterior, que Sim. tinham esse foco no público mais maduro. E a gente começou com escolas que recebiam um público mais maduro. Então a gente falava, olha, vai para essa escola que você vai encontrar pessoas mais próximas da tua Não faixa eram, não etária. eram classes Não. já, né, só para o público 50 a mais. Eram Começou classes. com esse movimento de escolas com esse perfil, né? Isso, eu De acho que receber mais assim, Eu falava, olha, não adultos. vai para essa escola que é uma pessoalzinho mais jovem, vai para essa. E Hum. aí as próprias instituições, e a gente foi mandando, olha, estamos tendo uma demanda, estamos tendo bastante demanda. E as escolas começaram a oferecer esses programas acho que foi especiais. uma troca um pouco, né, É, de entender o mercado e eles, uhum. olha, acho que
que faz parte de nós abrirmos essas Isso. salas específicas para esse público 50 a mais, né? Exatamente. Aí começou a abrir salas e programas para pessoas acima dos 30. Então, Uhum. garantia de que você vai estudar com o pessoal da tua faixa etária. Muito legal, porque networking, É lógico. mesmos objetivos. Você quer ir num pub com a galera que você conheceu na escola, Sim. né? Você quer ir, de repente, num passeio, falar de coisas que têm os mesmos interesses, né? Não, e o legal também, né, Rô, que a gente recebe muito lá, é que essas pessoas não é que não viajaram para o exterior. Na Uhum. verdade, é um planejamento de eu vi que os filhos foram e eles não tiveram essa experiência, essa troca dentro de sala de aula. Então, são pessoas que viajaram Sim. muito, já conhecem a Europa, conhecem o mundo todo, Viajando a turismo, a né? turismo, mas não Uhum. tinha essa experiência, essa troca que o Uhum. intercâmbio é uma viagem, mas ela é muito diferente do turismo convencional, né? De Sim. você comprar um pacote, levantar e conhecer um ponto turístico. Acho que o intercâmbio, Isso. essa troca lá dentro da sala de aula com as pessoas da mesma idade, então é um pouco E diferente, aí né? a gente foi, cara, vamos focar nesse público. É um público super gostoso de trabalhar. Obviamente, é um público que demanda aí mais atenção, que a gente gosta muito de fazer. Então, em geral, as pessoas gostam de ir na agência, tomar um café, ou a gente faz um atendimento pelo Zoom. Tem que ter um atendimento mais personalizado, né? Isso eu acho Sim. É super um público mais importante. exigente Um público também, mais né? exigente, é um público que. Né, que está vendo que está investindo, quer ter uma experiência bacana. E aí a gente começou a focar meio que naturalmente, hoje em dia a gente é a agência mais com maior destaque aí no Brasil. Que A legal. gente saiu, né, já pequenas empresas, grandes negócios, como a empresa de intercâmbio 50 a mais. Então a gente se focou, aconteceu naturalmente e a gente está muito feliz porque é um público muito fiel, é um público muito gostoso de trabalhar. São pessoas que a gente tem gente agora fazendo o sexto 50 a mais com a gente, o sexto intercâmbio, Sim. que Olha. vai todo ano. Então quem descobre o intercâmbio não faz mais turismo. Faz turismo, mas fala, Sim. eu quero fazer o intercâmbio, porque descobre que é uma viagem que você passa um período um pouco maior, né? Você vive a cultura, você pode ficar numa casa de família, você gasta menos, né? Dependendo do Mas tem intercâmbio. uma dica muito legal, que o intercâmbio acaba tendo um custo mais em conta Do que É. a do viagem a que um turismo. turismo convencional. E por Exatamente. quê? Porque você pode ficar numa acomodação mais budget, então você pode ficar numa casa de família, como você ficou, Sim. né? Com um quarto individual, com alimentação ou sem alimentação. Isso já barateia o teu intercâmbio muito, né? E não deixa de ser uma acomodação muito bacana, Sim. né? Muito legal. Obviamente, você não vai ter um serviço de hotel, mas você acaba tendo ali uma comodidade de você ficar numa acomodação adequada, né? Outra coisa, você faz passeios sempre vinculados à escola que você está estudando. E geralmente isso é mais barato, né? Hum. Porque a escola está lá no destino, ela tem as parcerias, ela recebe muitos estudantes, então você consegue fazer geralmente passeios, atividades sociais de uma forma mais em conta, né? E você está vivendo um dia a dia ali, acorda, pega ônibus, vai para a escola, você vai Sim. vivendo uma vida de uma pessoa local. Então isso é fazer intercâmbio, né? Você Diferente viver até de levantar todo dia, pegar e conhecer um ponto turístico e voltar para o É. hotel, que é até mais É. cansativo também, Isso, porque né? aí você tem lá, sei lá, uma semana no destino, você tem que conhecer todos os pontos turísticos, né? Exato. Enquanto no intercâmbio, acima de 2 semanas, de 4 semanas, ou quem tiver mais tempo, você vai viver aquilo. Então você pode fazer os passeios até com mais calma, né? Você pode repetir um passeio que você gostou, optar por não fazer alguma coisa, né? Você vive como uma pessoa local, né? É. Então é mais barato e eu acho muito mais interessante também. É, o Lucas falou: "Ah, é um pouco diferente". Eu acho que é bastante diferente, na É, verdade, porque é como você falou, você vai num turismo, aí é como se tivesse numa janelinha de trem, pá, 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 você vê tudo isso. muito rapidinho. Sim. E no intercâmbio você fica no mesmo local por um tempo. Então você Uhum. tem a chance de explorar melhor cada detalhe, de conhecer melhor as pessoas que moram lá. Sim. E ainda também tem a chance no final de semana, porque eu, quando estive na Irlanda, eu pegava o avião, fui para Super perto. Londres, voltei, Sim. tipo Ryanair, que era, Aham, não companhias de sei, baixo custo. super baixo custo, que Ainda eu falei, tem. Uhum. gente, existe isso? Eu fui com Aham. uma Sim. mochilinha, acho que paguei Isso. 30 euros, eu não sei, era um preço super Fica baratinho, essa dúvida, né, se dá para viajar e é muito em conta. Dá Uhum. para ir para um muito. país como destino de intercâmbio e trazer diversos Isso, você outros, vai né? fazer É, turismo, né? Você vai e fazer vai turismo Sim, e faz também. turismo. Então, Uhum. assim, como eu fiquei um mês, eu fui para Inglaterra no final de semana, eu fui para Paris no outro, e eu, assim, não sabia disso, eu descobri lá, eu falei, gente, eu não acredito que eu vou poder fazer isso estando sim, aqui na Europa. né? Então, eu fiz esse turistinho, assim, rapidinho, Aham. e ao mesmo tempo explorei bastante a Irlanda, passeei.
Então, assim, eu acredito que foi uma experiência a mais marcante de todas. Olha que eu já viajei bastante, mas intercâmbio foi a que mais me marcou, porque eu Aham. pude realmente conhecer o local Sim. Isso, e e, praticar o idioma e efetivamente, praticar né? o Quando a idioma. gente viaja a turismo, você não vai no mercado, você vai assim, rapidinho, mas lá não, você vai no mercado, você vai comprar sua comida, você vai no restaurante local, você vai ver como as pessoas locais comem, vivem, É, você vai viver realmente. Então, assim, a experiência é só fazendo pra É saber, uma né? troca bem verdadeira, É né? muito gostoso. Fora, acho que o mais legal de uma viagem de intercâmbio, sem dúvida, o mais legal, as amizades que você ai, faz. nossa, nem fala. Né? Na viagem a turismo, você fica com o teu É, grupo lá, geralmente de brasileiros, tal. A viagem de intercâmbio, você se abre é, para conhecer pessoas do mundo todo. Então, você vai ter amigos da Europa, é, da América Latina, da Ásia, e aquilo geralmente são pessoas que estão todos na mesma situação, isso. né? Então, você tá todo mundo ali. Ai, no começo, aquele frio na barriga. Tá todo mundo ali, daqui a pouco se tornam melhores amigos, E É. o né? intercâmbio 50 a mais tem um ponto bem importante, Hum, que ele acontece em datas específicas, hum. Uhum. né? Então, o intercâmbio hoje, né, consegue ter, iniciar a aula do intercâmbio aí, né, as aulas do idioma, toda segunda-feira praticamente, É, o né? intercâmbio regular de curso de inglês, Hum. na maioria dos destinos, você pode começar toda segunda-feira. Então, realmente, você vai estudar com pessoas de todas as idades, né? Não também, gente, que é importante saber, não também que uma pessoa que tem mais de 50 Não anos não possa possa ir, fazer claro, Isso, o claro. sim, intercâmbio sim. regular, né? Se a Sim, pessoa não se importar, até tem gente que gosta de conviver com pessoas sim. mais jovens, a troca também é bem legal. Mas o intercâmbio 50 a mais, ele tem esse diferencial. Você estuda, você vai numa data que é garantido que você vai encontrar outras pessoas da mesma faixa etária de diversas partes do mundo, né? O europeu faz muito 50 a mais. Então, Sério? na maioria dos destinos que a gente tem 50 a mais, a maioria é europeu. Brasileiro tem, mas ainda é pouco, né? Então você vai conhecer certamente muitas pessoas de diversas partes do mundo e são amigos que você vai levar para sempre, Com né? Então certeza. você vai na aula, você vai num passeio, à noite todo mundo vai tomar um vinho e vai curtir, vamos num passeio e assim, amigos é para sempre, né? E tem a Então, questão também do idioma, né? Mas às vezes, mas eu vou para esse programa, mas eu não falo tão bem, né? Numa questão de um uhum, país de língua inglesa, e eu não falo tão bem o inglês, é feito um teste no primeiro dia de aula desse isso. estudante, independente do nível do idioma que você esteja, você é colocado com pessoas que Numa estão sala numa sala, correspondente ao nível, não é isso? exatamente, exatamente. Todo mundo tem essa dúvida, ai, mas eu vou estudar, não falo inglês, ou não falo idioma, faz muito tempo que eu não pratico. Não tem problema, né? Você vai na escola, o intercâmbio 50 a mais, ele tem a parte do estudo, né? Não dá para fazer só a parte do turismo, tem a parte do Claro. estudo, Sim. que, claro, é um estudo mais leve, geralmente é um pessoal que vai aprender inglês para viajar, né? Que não quer mais ficar pedindo ajuda dos filhos, dos amigos, quer viajar, quer ter mais uma independência com o idioma. Algumas pessoas estão no mercado de trabalho ainda, querem também melhorar o idioma. Então, você sempre faz um teste e é colocado numa sala correspondente ao nível, independente do 50 a mais, que a gente não tem só inglês, né? Tem outros idiomas também. E aí, você vai fazendo o curso, as aulas, né? As habilidades do idioma e combinado com o turismo, né? Então, Uhum. você tem já pré-programado atividades sociais, passeios, excursões, sempre voltadas ali ao destino, né? Ao destino que você tá. Por exemplo, a gente tem o 50 a mais na Itália, que é um sucesso, Imagino. porque tem muito descendente de italiano no Aham. Brasil, ou quem sempre teve a curiosidade de ir para a Itália. Então, você estuda italiano. De segunda a sexta-feira pela manhã, uma delícia, em escolas incríveis em Roma, em Florença. E aí à tarde tem aula de culinária, Ai, eu já quero. degustação Não de é, Paty? vinho, tem passeios em Florença, por exemplo. Florença é um museu a céu aberto, né? Então você vai conhecer ali os museus mais importantes, né? Da época dali. Então, assim, tem um calendário já de atividades. Então, é demais. O programa é maravilhoso, é um sucesso e pode ficar em casa de família, numa família italiana, Ai, que né? Dá pra demais. curtir, então é muito legal. Que delícia, vou programar um por ano, Um por assim, pelo ano, um por menos, cada hora ano. num local, Isso. E assim. tem várias datas por ano, né? Então, a gente sempre tem Itália, por exemplo, a gente tem primeiro semestre, segundo semestre. O da França é um sucesso total também. Quem fez francês há muito tempo e hoje em dia quer fazer o francês, estuda francês de manhã, faz as Que eu acho que é atividades. isso que é o legal, né? Você vai para aprender o idioma, você aprende o idioma lá dentro da sala de aula,
mas aprender idioma também nessas atividades acaba O tempo tendo aí todo praticando uma imersão uma mesmo, é imersão uma mais verdadeira interessante. imersão à cultura do lugar, né? Então, isso que é o mais legal. Que bacana, porque assim, lá na minha página no Instagram, e quando nós falamos sobre o programa 50 mais, surgiram algumas dúvidas. E o que a Uhum. gente percebe, esse mercado, ele tá mudando bastante. Assim, a mulher, homem também, mas é que a maioria ali que tá comigo é mulher, tá numa fase assim, os filhos cresceram, eu tô agora mais independente, eu não tenho mais aquela preocupação de filho pequeno, Uhum. mas eu tô cheia de vida, tô cheia de energia, eu quero passear, eu Uhum. quero me cuidar. Mas, ao mesmo tempo, muitas ficaram muito focadas ali, ou na família, ou no trabalho, e tem um receio. Ai, eu adoraria ir, mas eu tenho medo. Como que será que vai ser? Será que eu vou sozinha? Será que eu vou com uma amiga? Porque sempre viajou com a família, Uhum. Sim. mas morre de vontade de se aventurar. Então, assim, eu. E tem medo também, muitas vezes, porque não fala a língua. Ai, mas eu nunca falei, vai ter algum problema? Que talvez quando a gente é novinho, a gente vai meio, vambora e tá tudo certo. Agora é um pouquinho mais Sim. cauteloso, né? Então vocês têm todo esse respaldo, desde para quem não fala nada e vai começar ali Uhum. do beabá, até a pessoa se sentir segura ali com um guia, com alguém orientando, a ter essa experiência de uma maneira mais. Sim, sim. A gente tem dois programas principais falando do 50 a mais, tá? A gente tem os intercâmbios 50 a mais individuais e nós temos o intercâmbio 50 a mais em grupo, Hum, né? O individual, basicamente, a pessoa viaja sozinha, então ela pega o avião sozinha, mas da mesma forma ela tem todo o respaldo, né? Porque ela chega lá, ela já tem um transfer do aeroporto que já vai levar ela para acomodação e ela vai lá se juntar a um grupo de pessoas acima dos 50 anos que estão naquela mesma data. Então ela não fica sozinha, né? Então já tem todo um calendário ali, as aulas, as Mas a atividades escola dá todo o culturais, suporte, todo né? o Desde a suporte. acomodação, né? Tudo, Tudo. exatamente. E a gente vai ficar em contato com essa pessoa até o dia que ela volta, né? A gente tem o WhatsApp de emergência, então tem um super respaldo. E a gente tem também o intercâmbio 50 mais em grupo. O grupo é o quê? Vai uma pessoa da agência, vai uma líder da agência junto. Então aí a pessoa pode pegar o voo com essa pessoa da Roda Mundo, da agência, e aí a pessoa vai ficar o tempo todo, né? A profissional da agência fica o tempo todo durante o intercâmbio 50 Acompanhando. mais. E a gente tá tendo agora, a gente vai ter agora em setembro o nosso grupo 50 mais para Malta em grupo. Que aí vai Que, uma por pessoa da sinal, Roda Mundo. acompanhe lá no nosso portal, né, Paty? Quero que a Paty fale um pouco sobre isso, que é muito legal esse portal, que está maravilhoso, com muitas matérias e tem esse foco também do intercâmbio 50 a mais. E a gente espera que a Paty vá viajar lá com a gente, né? Exatamente, exatamente. A Paty, a gente está fazendo essa parceria que é muito gostosa pra gente, tá um prazer continuar essa parceria tão legal. E a Paty, a gente quer muito que a Paty vá. eu quero ir, opa! E a gente sempre tem grupos todos os anos, né? A gente tem grupos não só para Malta, mas para outros destinos. Acompanha tanto no No portal da portal. Paty, no Instagram, que é super legal. A gente vai estar sempre divulgando todos os grupos que tem aí para os próximos meses. Então, gente, na verdade, assim, se vocês não entenderam o que eles estão dizendo, nós formamos um grupo, estamos formando um grupo para Malta em setembro, que é para 50 a mais. Então, assim, eu pretendo ir, né? Eu irei nesse grupo junto com vocês. E para quem tiver interesse, tem um link lá na bio no Instagram. Dá para você entrar, receber todas as informações, ou então pelo portal também, 50 tem as informações, porque a gente quer mais é que todo mundo vá, que todo mundo participe, interaja, tenha essa experiência. E quando eles falaram, meu, vamos fazer um grupo para os 50 anos, eu falei, claro, vamos, porque olha quantas mulheres estão aqui querendo fazer mil coisas, às vezes falam assim, poxa, eu tô indo com uma pessoa que eu conheço, e a gente vai ter essa experiência juntas, e trocar muitas ideias, vai ser muito gostoso, assim, eu tô muito, muito animada mesmo, eu quero que tenha vários grupos que a gente participe e leve todo mundo, se for possível. É isso. Para vários lugares, inclusive, viu, Isso é gente? fácil É e uma engraçado. uma coisa muito importante, gente. 50 a mais, né? 50 a mais quer dizer o quê? 50, 60, 70, 80, 90, sem limite. A gente tem viajantes aí de até 90 anos que fazem intercâmbio com a gente. Então é 50 a mais. É uma dúvida que muita gente tem, Agora eu né? vou falar uma coisa que algumas me procuraram, falando assim, mas eu tenho 47, eu tenho 48, posso ir com você? Então, no 50 a mais, algumas escolas não aceitam, né? É Porque como tem uma que, regra, né? meio que É uma uma regra. A gente regra. pede autorização se a pessoa estiver nos 49, né? Mas aí essas pessoas que têm o 45, a gente recomenda mais o 30 a mais. Ah, A tá. gente tem também o 40 a mais,
que parece bastante com 50 a Sim. mais. A gente tem alguns destinos com 40 a mais, que é mais ou menos um pouco da mesma ideia. E a gente tem o 30 a mais. O 30 a mais é demais também. E aí Sim. o 30 a mais é pessoas de 30, 40, 50. Aí tem gente também, é acima dos 30. E aí você estuda numa escola, em salas com pessoas acima de 30 anos. Eu acho mais interessante. Sim, Para o sim. público 40 anos, eu acho que é mais interessante. Mas dependendo do destino, a gente pode pedir para a escola e ver se É. dá para abrir uma exceção. Aí eu falei, vamos ver, né? Se deixarem, É, vambora. não, Eu levo todo mundo. Esse de Malta até dá, porque como vai uma pessoa da gente, né, é um grupo que a gente tá fazendo exclusivo Roda Mundo, o grupo gente, o grupo tá maravilhoso, os passeios são incríveis, as atividades, todo mundo vai jantar junto, vai Não, e curtir falando de junto. Malta, que é essa Eu quero ilhazinha aí, né? isso. Porque senão, de repente, as pessoas também... Onde fica O que é Malta? Malta? A gente não Exata, falou ainda, né? exatamente. É. Não, Verdade. e Malta dá um pouco assim, pensar que é dentro da Itália, e Não é Itália, é não é isso. Itália, né? Uhum. É pertinho só, né? Isso, Malta, na verdade, é uma ilha, são 3 ilhas principais que ficam ao sul da Sicília. Então, terminou a botinha ali da Itália, você vai ver um pontinho pequenininho em pleno mar Mediterrâneo, sol o ano todo. O lugar é lindo. Lindo mesmo, porque ele é uma mistura, né? Eu já fui pra Malta algumas vezes e eu sempre falo, acho que a gente até falou na live que a gente fez, como é que eu posso definir Malta? É. Né? Malta, eu acho que é uma mistura, porque ali era um lugar que passaram muitos povos, né? Então, é uma mistura ali, em pleno mar Mediterrâneo, um pouco de Itália, nesse gingado, nessa coisa gostosa da Itália, com a comida italiana. Então, come-se muito bem em Malta, mais barato do que os principais países da Europa. E tem um quê também de Turquia, de Arábia, na arquitetura, né? Olha. Então, você tem lá uma parte histórica com mais de 7 mil anos. né, de Nossa. história. Então, assim, tem lugares que você visita que você não acredita, e tem a parte do mar. Então, você consegue ir pra praia, você consegue tomar sol, você consegue curtir mesmo o Mediterrâneo, né? Inclusive, no nosso grupo, a hospedagem vai ser em hotel, né? Um hotel muito, muito legal em Slima, que é uma das cidades ali à beira-mar, que tem os restaurantes, os barzinhos, o lugar é muito legal. Que também, deixando também claro, e falando, voltando um pouquinho, né, Rô, da questão da colonização. É colonização Inglês, é por inglesa. isso que a língua Ah. oficial é o inglês e o maltês, né? O maltês é uma língua originária ali de Malta, mas quem fala são as pessoas mais velhas, né? Então, no dia a dia ali em Slima, St. Julian's, Valletta, que são as cidades, que pra gente é como se fossem bairros, porque é tudo Uhum. pertinho, ali só se fala inglês. Então, muita gente tem dúvida, mas dá pra praticar inglês em Malta? Dá, é uma das línguas oficiais. Então, você vai falar inglês na escola, nos pontos turísticos, todo mundo fala inglês, então você vai eventualmente ouvir o maltês, que é até interessante culturalmente falando, mas você vai aprender inglês e praticar o seu inglês como em qualquer outro lugar de língua inglesa. Curioso, porque quando eu fui, a gente nem ouvia falar em Malta, né? Não fazia parte do roteiro, assim como destino de intercâmbio. Sim, E e hoje é um agora, dos top 5 no Brasil, porque é um destino que faz parte da área Schengen na Europa, então a gente brasileiro não precisa de visto para ficar por até 90 dias, né? Então você simplesmente vai com o teu passaporte, recebe um visto na na entrada hora, na Europa, né, que vai valer ali para todos os países da área Schengen, Itália, França, Espanha. Você vai poder circular ali, inclusive viajar aos finais de semana ou depois do intercâmbio. Acima, inclusive, não falando dos 50 a mais, né? Mas acima de 6 meses tem permissão de trabalho também em Malta. Então, o pessoal que quer estudar e Uma trabalhar ilha que no também é um verão, destino. né, Bom, é ferve, uma né? Ibiza, né? Assim, ferve. Então, muito europeu. Acho que é um grande diferencial de ir para Malta nas escolas, né? Os europeus vão muito para Malta estudar. olha, Então, o europeu que tem o inglês como segunda língua, né? O espanhol, o suíço, vai muito para Malta, o francês, vai muito para Malta estudar. Então, a mescla de nacionalidade nas escolas, no dia a dia, é muito qual interessante. que é a moeda lá? É o euro. Ah, O é o euro euro? e tudo bem mais em conta, Ah, tá? é? Bem mais em conta. Então, se você uma refeição ali em Malta, um risoto, uma massa, entrada, prato principal, você vai gastar uma média de 20 euros, né? O que é muito mais barato do que você Sim. comer mais para cima ali, né? Se você for para França, para Espanha, até para a própria Itália, dependendo do lugar. Então claro, né? Tem o pastis, que é como se fosse um pastel que é bem famoso lá. Você compra por cents, né? 1 euro, 2 euros, ou até por Olha, cents, que é uma comida, como se fosse um pastel, né? Podemos dizer que é a Típico lá. coxinha É dele. a coxinha deles, a coxinha de Malta, exatamente. mas aí se a pessoa quiser, que nem você falou, ir para um outro país, depois do intercâmbio, alguma coisa assim, aí é voo, né? Ou Sim, lá é vou trem, porque é uma não. ilha, É uma ilha, é uma né? Tem ilha. que ser voo. Tem um ferry que vai para Sicília,
né? Acho que dá o Olha. quê? Não tenho certeza, são uns umas 90 quilômetros, É. mais ou menos, para Sicília. Então, muita gente vai para Malta e finaliza o intercâmbio na Itália. Né? Tem muitos voos que vão para Malta com conexões na Europa. A gente tem não é mais a Alitalia, agora se chama ITA, é a antiga Alitalia. Então o voo é São Paulo, Roma, Roma, Malta. Então você aproveita na volta Malta, Roma, fica ali uns 2, 3 dias em Roma, Ai, que dá uma delícia. volta e volta para o Brasil. Então, assim, muita gente dá para fazer conexão também em Paris, Lufthansa na Alemanha. Então depende muito do destino da companhia aérea, mas dá para dar um stopzinho em algum outro destino, aproveitar a passagem, né? Dar mais uma É. viajada. Não, e tá ali pertinho, né? Porque acho que o mais difícil é sair do Brasil, cruzar o oceano e ir para a Europa. Estando lá, já é muito mais fácil de aproveitar e fazer algum Exatamente. outro passeio, né? Já estende Uhum. um pouquinho aí as férias, economiza um pouquinho mais, vale super a pena, né? Sim. Sim. Para deixar assim bem claro, então, dentro do programa está incluso a hospedagem, que tem o café da manhã, Isso. Nesse grupo de Malta, né? nesse grupo de Aham. Malta. Isso, tá incluído o curso de inglês, são 2 semanas de curso de inglês, de 20 aulas semanais. Então, a pessoa estuda de segunda a sexta aí umas 4 aulas por dia, faz o teste, é colocada na Essas sala correspondente. Assim, quatro aulas dá mais ou menos umas 3 Três horas. isso que eu ia horas por falar, uma dia. parte da manhã, Isso. assim, Parte por da manhã de exemplo. segunda a sexta. Certo. Atividades e passeios sociais todos incluídos, tá? Então tem à tarde tem passeio para os pontos turísticos, final de semana tem passeios mais longos. Então a gente vai para outra ilha, a Ilha de Gozo, que é uma ilha incrível também, um passeio muito gostoso. Então todos os passeios incluídos, Uhum. inclui a hospedagem. Em hotel com café da manhã. Inclusive, o nosso hotel, que fica em Slima, tem uma parceria com um beach club, que é atravessando a rua. Então, se quiser tomar um drink, curtir as piscinas, também está incluído. Inclui os traslados, né? A gente tem um motorista vai buscar o grupo no aeroporto, vai levar para acomodação na ida e na volta, um brinde especial da Roda Mundo e o seguro viagem. Seguro viagem com cobertura dentro da área Schengen, tudo incluído. Basicamente, e a passagem aérea também, que a gente pode emitir na Roda Mundo, mas se a pessoa quiser emitir por fora, também não Às tem vezes por problema. Tem milhas, né? milhas, tem um bônus, tem um crédito, a gente só combina ali, que Sim. esse grupo ele vai acontecer de 21 de setembro agora até dia 9 de outubro. Uhum. Passa um pouquinho de 2 semanas de programa, dá para curtir bastante. A pessoa praticamente ela precisa levar dinheiro para Dinheiro almoçar para e almoçar e jantar. jantar. Basicamente isso, e para É comprar uma lógico, umas lembrancinha, coisinhas né? a Ali, mais, o dia a tal. dia, ou quer fazer alguma coisa por fora, mas é praticamente tudo incluído já. Nossa, gente, que programa incrível, Incrível. incrível, porque quando eu fui, não, era o curso, a hospedagem, o resto, cada um E por si, quando, Deus quando por você foi, todos. já tinha essa questão lá também de trabalhar legalmente? Não, Não. não, porque eu lembro que eu queria, inclusive. Eu não me Quer lembro. dizer, não 2008. sei se tinha e não me É, informaram, Não, ou, porque mas mudou muito. A Irlanda é um país que as regras mudaram bastante, assim, mudaram né? bastante, mas eu acho que pode ser que estivesse estava começando. começando esse boom de Irlanda que deu. Era mais fácil até estudar e trabalhar. Eles pediam só 1.000 euros de comprovação É, financeira. Agora são 4.200 euros. Tá para mudar agora de 3.000 para 4.200. Então, tudo vai mudando, né? Naquela época podia se trabalhar, estudar inglês e trabalhar na Inglaterra, o que não pode é? mais. Então, assim, tudo muda. O intercâmbio também é um segmento É, que ele está sempre mudando, porque a gente depende das regras de cada de cada Cada país. país. país, né? Uhum. Eu não lembro, eu fiquei até interessada, porque me apaixonei, gente, Você ficou em Dublin. Europa, fiquei em Dublin. Uhum. Eu falei, nossa, que lugar incrível, mesmo com frio, eu Sim. achei É muito bom. lindo. Nossa, é lindo demais lá também, né? Super recomendo. Mas, E a gente tem o 50 mais em Dublin também, hein? ai, Temos o 50 mais em gente, Dublin na Irlanda. vai também. Temos na Inglaterra. Quer que eu fale um pouquinho dos destinos que a gente Fala, tem? fala, claro. Então, a gente tem o 50 mais, para quem tem mais de 50 É, anos, nesse programa que combina aulas com com passeios, passeios. E atividades, todos excursões. têm O combinho passeios. fantástico e maravilhoso. A gente tem na Europa, a gente tem na Inglaterra, no Reino Unido, né? Nós Sim. temos Londres e Liverpool na Inglaterra, e Oxford na Inglaterra. Temos na Escócia, em Edimburgo. Ai, meu Gente, Deus, eu Edimburgo quero é Esse, assim. ir. esse é um pouco, acho que, novidade. É novidade, Ai, novidade. Lançamento nossa. Roda Mundo 50 mais Edimburgo na Escócia. O programa é sensacional. Edimburgo é uma das cidades mais Ai, lindas do mundo. morro de vontade É de conhecer. demais. A gente tem Dublin na Irlanda e temos em Galway, que eles falam Uhum, Galway, aham. que fica ali no Atlântico Norte, do outro ladinho da Irlanda. Lindo o Cheguei a programa também. conhecer. Uhum. Temos em Malta várias datas por ano, incluindo o nosso grupo. Temos na Espanha, quem quer
a Blar Espanhol com 50 a mais também. A gente tem algumas cidades, a gente tem Salamanca, Madrid, Valência, Málaga, demais. Também Tenerife, que é uma ilha da Espanha também, que é linda. Itália, que é um dos mais pedidos, Roma e Florença. E temos também na França, em Antibes, na costa azul da França ali, próximo de Nice. Lugar lindo também, esse 50 a mais. E eu esqueci de falar um dos mais legais, que é o da África Da do África do Sul, Sul. em Cape Town, que é um programa que acontece mais próximo do verão da África do Sul. A gente tem em fevereiro, em novembro. Já está no site da Roda Mundo, pode acessar o link do Instagram do 50.50ando. Já tem datas do 50 a mais da África do Sul para 2024. Então, também Cape Town é lindo, tem um passeio pela Garden Route, o programa é sensacional, bem, bem caprichado, também bem especial. Ai, que legal. Olha só, agora eu tive uma ideia, porque eu tenho um grupo de amigas que vão fazer 50 anos em 2024. O que a gente vai fazer? Já sei, gente, é intercâmbio. Intercâmbio, Isso, intercâmbio. com todos os passeios, Todos os com passeios, tudo. tudo. Não, e você tudo. sabe, Paty, que né, lá a gente faz as estatísticas de quem tá viajando dentro do programa 50 a mais e as mulheres dominam. As mulheres realmente, eu vou falar para os homens, vamos viajar mais no 50 a mais, porque as mulheres realmente, né, Rô? É impressionante a quantidade de mulheres que a gente recebe diariamente procurando o intercâmbio 50 a mais. É assim, é muito gostoso. Quando a gente recebe uns homens, a gente fala, ai, por favor, vamos, né? Mas assim, eu posso te dizer que é 95% de Será que é mulheres. cultural brasileiras ou é mundial, assim, Eu você acho que é percebe? mundial. Eu acho que é mundial. O europeu, acho que os homens vão um pouco mais. Mas no Brasil é 95% mulher que faz os 50 a mais. Que Né? curioso. O intercâmbio, em geral, já é um produto que as mulheres vão mais. Falando um pouquinho Mas mais do programa 50 a o mais. 50 a Sim. mais, né, do isso. 50 a mais. O, 50, Dos o intercâmbio outros regulares, é um pouco mais de mulher, mas é quase meio a meio. Mas o 50 a Curioso isso. mais Por é que assim, será? é 95%. Olha, que Eu curioso. acho que as mulheres são mais corajosas, não sei. É. eu também acredito Mas qual que é o sim. perfil delas, assim? São mulheres que elas estão casadas, são solteiras, divorciadas, Tem viúvas, de tem de tudo, tem de tudo. tudo. Muitas mulheres que os filhos já cresceram, né, e querem retomar, e querem viajar. Muitas viajam juntas com as amigas, tem muito disso também. Muitas que se divorciaram, que estão viúvas, né, que viajavam com o marido a turismo e querem ter companhia. Né, querem viajar com companhia. Então, mas a grande maioria é mulher. É muito lindo ver o quanto elas gostam, elas voltam e mandam fotos pra gente, mandam vídeos. É assim, muito emocionante. A gente fica muito E emocionado. nós temos uma cliente Mazenete, que vou até fazer o convite aqui para ela vir bater um papo com a gente, que sentar com ela para bater um papo na verdade, abrir um livro assim do mundo todo. E tô até né, te deixando aí a dica para chamar ela como uma Com convidada. certeza. E Ela é ela é maravilhosa. maravilhosa e eu acredito que ela vai assistir o nosso podcast aqui de hoje. E ela já viajou, acredito que ela já passou dos 100 países visitados. Mas ela não é aquela viajante que viajou o país e rodou uma cidade, né, dentro desse país. Ela conhece muita coisa. Então, Muito. E ela já bater um fez papo com muitos ela. intercâmbios, muitos. Não, acho que todos, Ela já fez todos os intercâmbios de todos os pelo destinos. menos com Ela a vai Roda para Mundo. estudar. Ela já foi com a gente para Roda Mundo, para Índia. Acho que 2 vezes estudar inglês, não no 50 a mais, no regular. E ela vai, ela se joga. Que E olha, ela delícia. tem mais de 70, né? Não Ela, vou não, falar a ela, idade dela, É mas claro. nem fala que ela não gosta, ela fala assim, você não tem mas ela é linda e maravilhosa e ela é um grande exemplo Gente. de pessoa, assim, que realmente gosta de explorar o mundo. Temos a Rosângela também, a gente pode um dia marcar bater um papo com ela também. um pod 50 com a Rosângela, que é um amor. Já tá no 3º intercâmbio com a gente também. Olha. E maravilhosa. E temos clientes que já fizeram, assim, 6 intercâmbios com a gente, pessoas na faixa ali dos 60, 65 anos. E é lindo ver, é muito emocionante. Nossa, que bacana. Vamos trazer sim, porque encoraja, né, outras mulheres que às vezes Sim, não sim. começaram, tipo, ai, não, E será que eu vou? contar como foi, E contar né? como Pra foi. passar essa segurança. Os perrengues também que fazem parte, os perrengues Porque a gente só, gostosos. só Não, tá falando gente, das claro. boas, né? Mas tudo é experiência, até os Sim, perrengues, sim, né? Tem muito perrengue. Pegar o ônibus errado, pedir a comida errada, né? Errar o lugar onde tem que ir e voltar. Isso faz parte, né? Falar uma besteira. É, São perrengues gostosos. é que nem. Eu tenho uma amiga que uma vez ela tava num restaurante e ela queria champignon, né? Aham. E ela não sabia, não lembrava que era mushroom, né? Então ela. Mushroom. Aí ela.
Smurfs House. Maravilhoso. A casinha do Smurf, não é que trouxeram pra lá, acertaram pra gente. Que bonitinho. É muito legal. É Tem, muito tem legal. histórias assim, né? Não, as Incríveis. histórias assim. são incríveis, são as mais engraçadas, porque você fala, meu, você esquece na hora, né? Mas isso é que faz o intercâmbio. É o Você que vai lembrar da faz. experiência, você vai lembrar disso, Acho que é o né? Suassuna que falava isso, que as histórias, só histórias alegres, não contam uma boa história. Às vezes você precisa ter um Sim, perrenguinho pra você dar risada depois. faz Precisa. parte, acho que, né, da experiência, né? Senão, É. E como a vida, a gente pode estar aqui acontecendo mil coisas, mas tem que estar aberto para isso e acreditar que Sempre. tudo faz parte, né? Quando eu fui, por exemplo, a minha mala foi extraviada, mas depois de 2 dias ela chegou. Só que enquanto isso, eu ganhei, acho que na época, uns 600 euros. Do seguro. Do Aham. seguro para eu poder usar. Ah, já comprei roupa, um monte de coisa. Depois a minha mala chegou, eu falei, que bom, além de ter a mala, eu já comprei mais coisas. Enfim, tudo Faz pode acontecer, parte, faz parte. Você chega lá no gente. aeroporto, você não vê a pessoa que tá te esperando, você fica meio com aquele frio na barriga, o coração vem na boca, Exatamente. você fala, não, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Aí você vê a pessoa. É. Aí você vai indo, você vai indo. Primeiro dia de aula, você fala, não vou conseguir, não tô entendendo nada que essa gente tá falando, meu Sim, Deus do céu. exato. você sabe Aí que isso você de vai. perder a mala aí, tem um amigo que perdeu a mala e ele até agradeceu. Eu falei, mas por que você tá agradecendo ter perdido a mala, né? Extraviou. Ele falou, porque minhas roupas não estavam tão boas, então vou ter que comprar tudo Tudo novo. Tá novo. tudo certo. Ele recebeu É. e ficou tudo bem ali. Já comprou tudo no exterior, né? Eu acho que foi Já foi pro maravilhoso. E outlet, sabe já. que é curioso, assim, nós prestamos atenção nos detalhes. Por exemplo, dá para pegar um ônibus, eu lembro, assim, de eu comprar lá numa cabine, e aí, falei, gente, mas peraí, compra aqui, depois passa lá, alguém vê? Não, ninguém vê, mas como assim ninguém vê? Ah, pode É. ser que alguém que passe o fiscal, mas... E o pessoal Uhum. confia, aí você começa a descobrir a cultura de uma maneira Sim. totalmente diferente, até na questão de pegar um ônibus. Eu acho que Exatamente. isso expande o nosso jeito de ver o mundo, porque você aprende a ver as coisas sob um novo olhar. E também as pessoas Exatamente. perguntavam muito sobre a minha cultura, e eu achava tão bonitinho que eles gostavam, assim, de ouvir os brasileiros falando. Uhum. Imitavam, falavam, bom apetite! Eles gostavam de... Então, assim, é uma troca, É gente. uma troca, é uma Sim. experiência pra vida, assim. Acho que sempre vai agregar profissionalmente, né? Uhum. Mas assim, o que você guarda, o que você traz de bagagem pessoal é algo inexplicável. Acho que é um divisor de águas, né? Você fazer o É uma intercâmbio. experiência que você vai colocando essa experiência ao decorrer da vida, você vê que essa experiência te trouxe conhecimentos ali que você vai colocando ela em alguns momentos da vida, assim, seja na entrevista de trabalho, seja no dia a dia, Uhum, né? Então acho uhum. que o Abrir a mente, intercâmbio né? abre a mente. Estar aberto para as diferenças. Eu acho que isso é o mais bonito do intercâmbio. Conhecer novas culturas, aceitar novas culturas. A gente volta sempre melhor. Sem dúvida, a Ai, gente volta muito melhor. já me deu vontade, não vejo a hora. Quero ir em Vamos, É vamos, todos, isso. quero ir vamos, em vamos, vamos. vários. Uma última pergunta que eu acho importante, talvez alguém queira saber, em relação a esses passeios. Se alguém não quiser ir em um, não quiser participar, "Ah, hoje eu não tô afim, eu queria ficar aqui de Não precisa, tá boa." incluído, né? Se a Uhum. pessoa às vezes está cansada, É, andou muito no dia anterior, tal, não precisa ir. Não tem problema, não tem aquela obrigatoriedade de daqueles pacotes, né, de turismo, que é tudo muito certinho, não. Não precisa ir, não tem nenhuma claro que vão querer ir em obrigatoriedade. todos, É, né? vale a Mas pena ir em todos, mas às vezes, eu vou ficar hoje tomando é, sol, vou ficar no beach club, na Esse piscina. acho que é o diferencial do grupo Roda Mundo, Isso, que como a gente faz bem personalizado esse grupo, a gente tem esse diferencial de ter esse beat club, para que se isso. nesse dia a pessoa não quer participar de uma dessas Uhum. atividades, ela passa o dia lá de frente para o mar, curtindo É, e a gente selecionou os passeios, né, que são mais interessantes para Malta, que, tipo assim, tem que fazer, mas um ou outro, às vezes a uhum. pessoa não se interessa pelo tipo de passeio, não tem obrigatoriedade. E também, se a pessoa quiser dividir, né, porque tem a questão do custo, às vezes fala Uhum. assim, ah, será que eu posso dividir em algumas parcelas? Sim, sim, a gente tem uma forma de parcelamento bem flexível, a gente tem forma de pagamento sem juros, a gente tem também financiamento no cartão. Então, assim, conversa com a gente, Sim. entra lá no link da bio da Paty, no 50.50ando, você acessa já a página especial da Paty, com todas as informações do grupo, recebe o orçamento, conversa com o consultor da Roda Mundo. Vai ser um prazer ter você com a gente nesse grupo maravilhoso. Ai, que delícia. Eu acho que foi bem assim esclarecedor tudo que a gente conversou. Acho que deu uma vontade em todo Deu. mundo de participar, não tem como. Então, que seja agora, que seja depois, num outro grupo, mas que a pessoa esteja aberta e disposta. Então, fica aqui, ó, o nosso convite. Quem puder, participe desse grupo 50 a mais que vai ser em setembro comigo. Mas também, ai, não posso ir agora.
Haverá outros grupos, há outras possibilidades, não deixa de conversar com eles, porque eles vão te dar todas as orientações. Entra lá na minha página, 50.50ando, vai lá no link da bio, clica lá, vai ter todas as informações. Gente, vai! Tô falando isso de coração, porque eu sou apaixonada e eu sei que isso pode fazer uma grande diferença na sua vida. Tem muita coisa ainda para ser vivida. Vamos aí, né? É isso. Alguma palavrinha final, algum Ah, é sempre um recadinho? prazer estar aqui com você. Vamos fazer mais. Adorei fazer esse Vamos, bate-papo com vamos. você. E conta sempre com a Roda Mundo. A gente é parceiro mesmo. Ai, que bom. É isso. É isso. Obrigada a vocês aí pela parceria. Eu tô muito feliz e que renda, assim, sempre muitos frutos. A gente que agradece. Gente, deixa lá o seu like, não esquece. Algum comentário, alguma pergunta, pode deixar aqui no canal também. E inscrevam-se, mande pros amigos se você gostou. É isso. Um beijo grande.